Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a destruição de Sodoma e Gomorra. Na semana passada, falamos sobre a intercessão de Abraão, que Abraão intercedeu ali se tivesse 10 justos, até 10 justos naquela cidade, para Deus não destruir aquela cidade, aquela região. E aqui a gente vai ver que não existiam justos nem na cidade de Sodoma, nem de Gomorra e nem na região, porque essa região toda será destruída. Vamos lá para o texto bíblico? Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Então, aqui fazendo uma pausa, só para a gente explicar essa parte, aqui a gente vê que Ló ele estava exercendo a hospitalidade para aqueles dois anjos. Na verdade, Ló ele não tinha certeza se eram dois anjos, ele pensava que eram apenas dois homens enviados por Deus. E quando ele vê esses dois homens ali na cidade, ele quer exercer a hospitalidade, recebê-los em sua casa. Inclusive, se você se lembra lá no Novo Testamento, Jesus nos dá essa ordem de ser hospitaleiro. Ele fala ali para os seus discípulos irem para a cidade pregar, e naquela cidade que eles receberem bem, eles vão comer, eles vão almoçar, eles vão ceiar ali com aquelas pessoas, mas para aquelas cidades que não receberem bem, ele fala que eles vão sacudir a poeira através dos seus pés ali, e Jesus ele vai dizer que quando eles sacudirem a poeira ali através dos seus pés, ele vai dizer que vai ver mais rigor para aquelas cidades, do que para a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram as cidades que foram destruídas. Ou seja, a forma que a hospitalidade é tão importante. Inclusive, não só Jesus falou sobre a hospitalidade, mas Paulo e todos os outros apóstolos, eles falaram muito a respeito dessa questão da hospitalidade, de sermos hospitaleiros para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que estão vindo de fora. E naquele contexto que não existia hotéis, pousadas como hoje, era mais importante ainda. Então Ló ele entendeu esse conceito de hospitalidade e ele estava querendo receber esses dois homens em sua casa. E aí o que esses homens vão responder? Eles vão dizer: não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insiste tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Então Ló, ele falou alguns versos antes, chegou para Deus e falou assim: Deus, se tiver 10 justos, você vai destruir toda a região ali, mesmo matando os justos junto com os ímpios. Deus falou: se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. E aqui a gente vê a prova que não existia o justo, porque o texto vai falar assim: ainda não tinha ido deitar-se quando todos. Os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Tanto os homens mais velhos quanto os mais jovens, todos eram homens ímpios. Todos eles não tinham nenhum temor a Deus. E por isso que Deus vai destruir aquela região toda. Aqui a Bíblia fala todos, ou seja, a impiedade tinha alcançado todos os homens, todas as pessoas ali naquele momento. E aí chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relação com eles. Olha para você ver a impiedade daqueles homens. Eram dois homens que tinham chegado na casa de Ló, e os homens da cidade rodeiam a casa de Ló e falam: Traga esses homens aqui para fora que a gente quer ter relações sexuais com eles. Olha para você ver como chegou a impiedade. Eles queriam abusar daqueles homens, eles queriam estrupar aqueles homens, eles queriam abusar daqueles homens que eram anjos. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha para você ver. Primeiro que Ló entendeu o conceito de hospitalidade. E o conceito de hospitalidade é: se as pessoas estão na sua casa, você deve recebê-las bem. E a proteção delas estão sobre a sua cabeça. Ló entendeu isso perfeitamente. Só que ele não entendeu outra coisa perfeitamente, que ele fala assim: eu tenho duas filhas virgens, eu vou trazê-la para vocês fazem aquilo que vocês quiserem. É certo que devemos proibir, devemos condenar o pecado.
Ló estava condenando o pecado que aqueles homens estariam fazendo. Mas ao mesmo tempo que ele estava condenando o pecado, ele estava provocando o outro a falar que ele queria entregar suas duas filhas. Olha para você ver, a gente não deve escolher um pecado mais leve, vamos dizer assim, para proteger um pecado mais forte. Entre dois pecados, a gente não deve escolher. Entre dois pecados não há escolha. Ló ele tentou escolher ali aquilo que seria de menor importância, um pecado ali mais leve, vamos dizer assim, entregando as suas filhas. Olha para você ver também como a corrupção daquela cidade já tinha ali contaminado a mente de Ló. Ló queria entregar as duas filhas para serem abusadas, mas mesmo assim o povo vai dizer com ele assim: saiam na frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Agora fica uma pergunta aqui. Ló vai falar com seus genros. Só que a Bíblia fala que todos os homens, dos mais velhos aos mais jovens, estavam rodeando a casa, querendo abusar daqueles dois anjos. Onde estavam os genros dele nessa hora? Será que os genros deles estavam ali também ao redor da cidade? Provavelmente, porque se a Bíblia diz todos, todos são todos. Todos não é a maioria, todos é tudo. Então até os genros de Ló estavam ali corrompidos. Até os genros de Ló faziam parte daquele povo ímpio. E aí, os próprios genros pensaram que ele estava brincando. Isso mostra a impiedade e o coração daqueles homens. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então aqui a gente fazer um parênteses aqui sobre aquilo que os anjos falaram. Vão, fujam, saiam dessa região, saiam da cidade e não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. E por ela ter olhado para trás, ela se transformou numa coluna de sal. Alguns pastores, alguns teólogos vão dizer que esse olhar para trás significava ali que ela estava arrependida, que ela queria voltar para a cidade, que ela estava olhando para o seu passado. Mas não importa ali se o significado é esse ou não, importa que os anjos de Deus deram uma ordem e essa ordem foi descumprida, essa ordem foi desobedecida.
Quando Deus ele nos dá a ordem, a gente não tem que saber o porquê, a gente só tem que obedecer. A mulher de Ló não fez isso. Ela descumpriu uma ordem direta de Deus. E aí, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Esse texto está lá em Gênesis 19, do verso 1 ao 30. E aqui no final chama atenção porque a gente já viu algumas semanas atrás quando Ló ele faz uma escolha ruim olhando para a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que era fértil, e ele aceita ir com todo o seu rebanho, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fortuna, com todos os seus servos para Sodoma e Gomorra. Ele entra em Sodoma e Gomorra rico, milionário, dono de muitos bens, dono de muitos gados, de muitos servos. E ele sai de Sodoma e Gomorra sozinho. Ele não sai sozinho, ele, as suas duas filhas, mas sem servos nenhum, sem dinheiro nenhum, sem gado nenhum, sem bens nenhum. Isso mostra pra gente como uma escolha ruim, como uma escolha do passado que é ruim, pode atrapalhar, pode afetar o nosso futuro. A escolha ruim de Ló lá atrás, quando ele brigou com Abraão, que ele escolheu Sodoma e Gomorra, trouxe consequências aqui agora. Ele era um homem rico, agora é um homem pobre. Era um homem com muitas pessoas que o acompanhavam, agora um homem praticamente só com suas duas filhas, que precisavam se esconder numa caverna porque tinha medo de permanecer numa cidade. Porque tinha medo daquelas pessoas daquela cidade questionar ali o seu caráter, questionar ali que a culpa da cidade de Sodoma e Gomorra terem sido destruído foi dele. A culpa daquela região ter sido destruída dele. Ele tinha medo. Aquela coragem que ele tinha toda ao escolher Sodoma e Gomorra já não existia. E isso é claro para a gente aprendermos a fazermos escolhas certas. Não apenas olhar e ver aquilo parece ser bom para mim, mas olhar e falar assim: Deus, é isso que você quer para mim? Abraão, quando ele separou de Ló, ele cumpriu a vontade do Senhor. Ló, não, ele escolheu ali somente pelos seus olhos, somente pelo seu ego, somente pela beleza. E isso deixa esse exemplo para nós. Sempre consultarmos ao Senhor para evitarmos que o nosso futuro seja desastroso, assim como foi o de Ló. Amém? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa sua pergunta tanto no nosso canal quanto nas nossas redes sociais. E te aguardamos na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.